Capítulo 401 Elias é o novo alvo. Seu colosso logo alcançou o formigueiro, marchando adiante para ver a glória da ordem e para que a vontade do Supremo Celestial fosse feita. É isso. Agora vou ver do que se trata tudo isso. Ele disse em antecipação. Seus olhos estavam grudados na tela, então ele viu o que aconteceu. Ao contrário de outros deuses, ele está usando a barricada que montou como sua influência para assistir ao evento em vez de um sacerdote. A barricada também é muito sensível a mudanças, então ele conseguiu obter mais dela do que usando sacerdotes. Houve um clarão e o estrondo alto de uma explosão. Eles pareciam uma coisa, mas o Supremo Celestial sabe que são três explosões separadas acontecendo uma após a outra muito rapidamente, então parecia uma explosão prolongada. Ele expandiu. Sua expansão aqueceu o ar e fez com que ele se expandisse. Essa foi a primeira explosão. Foi leve, mas ele pegou. Então Elias desmaiou e descarregou um fluido semelhante a plasma na área desocupada pelo ar e seu corpo. A substância que ele injetou expandiu de sua forma fluida para gás e incendiou tudo com o que entrou em contato, incluindo o Colossus. Essa foi a segunda explosão. O alcance da segunda explosão foi pequeno. A substância se expandiu muito mais rápido que o som. Ele se espalhou na velocidade que o calor viaja. Pode muito bem ser calor puro. Ele formou uma bola de plasma amarelado ao redor do colosso. Não houve dano além da bola. Mas o dano que o plasma produziu dentro da bola criou uma reação que levou a outra explosão. Desta vez, a explosão é uma mistura de plasma e ar. Tinha um alcance muito maior que cobria o acampamento e o formigueiro. É o que todos viram e acreditaram ter acontecido, mas ele está mais preocupado com esse plasma. É muito poderoso para um transcendente manejá-lo. Esse tipo de coisa só deveria ser visto com Stelios e não com o filho de Stelios que tem 200 anos. Essa energia semelhante ao plasma teria tornado seu cuidado mudo. Elias teria sido capaz de matar os dois colossos que ele queria enviar. Ele teria que enviar o seu melhor para o formigueiro, mas não esperava que um simples formigueiro causasse tantos problemas para ele. Ele se perguntou de onde ele tirou esse poder. Algo é duas vezes mais poderoso se você não sabe por que é poderoso ou sua fonte de poder. Há muitas coisas confusas em torno dessa situação que ele nem consegue adivinhar. Ele não consegue adivinhar os estigmas ou o poder celestial dentro dele porque de onde Elias conseguiu isso. Será que ele é realmente um celestial, mas está escondendo isso? Isso explicará porque ele tem energia divina celestial e vontade divina dentro de seus estigmas. Também explicará por que ele tem esse poder. Mas isso não é possível. O que o leva de volta ao nada. Ele finalmente conseguiu ver o resultado das explosões quando a tela foi limpa. Elias está parado no ar acima de um grande lago de lava. O colosso se foi, assim como o acampamento de soldados. O monte de formigas também se foi. Nenhum deles sobreviveu àquela explosão. Em seu lugar está uma cratera se inchando de lava e uma nuvem de vapor subindo acima dela. O Supremo Celestial tinha apenas uma coisa em mente quando olhou para Elias: energia de origem. Ele murmurou em estado de choque. Sua atenção estava voltada para o formigueiro quando notou alguém passar por sua barreira. Outra forma de vida vegetal transcendente saiu do formigueiro e passou pela barricada que ele ergueu. O espírito da planta acenou para ele através de sua visão divina, mas ele não estava preocupado com isso. O que mais o preocupava era o fogo verde dentro dos olhos da planta. Indicava a presença de um Deus dentro daquele corpo. Isso significa que o transcendente também é um recipiente para o Deus oculto. Quantos esse Deus tem? Ele se perguntou. Ele está se perguntando porque essa é a única coisa que ele pode fazer. Ele já viu dois vasos transcendentes sozinho neste formigueiro. Para um Deus ter tanto, ele deve ter crentes fervorosos que se tornaram transcendentes e estão dispostos a abrir mão de sua liberdade para seu Deus. Isso não é algo que pode acontecer da noite para o dia, precisa de anos e anos de desenvolvimento. E, no entanto, ele nunca ouviu falar de nenhuma igreja ou religião oculta. Isso significava que esse Deus oculto está se escondendo ainda mais dele. Ele balançou a cabeça cautelosamente. Isso foi um desastre. A única coisa que saiu disso é que o Deus oculto estava em contato com a colônia de formigas. Pode ser por isso que Elias foi solto. Nós o entregamos enquanto eles o soltavam. Eles conseguiram colocá-lo contra nós. Em suma, foi um desastre. Ele considera enviar o Colossus um desperdício. Ele não aprendeu muito com a morte e as coisas que aprendeu são más notícias. Ele já suspeitava que um espírito de planta poderia estar em contato com a rainha das formigas, já que as outras entidades mamães para se tornarem semideuses têm guarda-costas transcendentes. O colosso apenas confirmou suas suspeitas. A presença do vaso vegetal explica como o deus oculto conseguiu contrabandear tanta divindade sem que ele percebesse. O vaso transcendente absorveu a divindade e a transferiu para o deus. O deus então o transferiu para outros recipientes. O desvendar daquele pequeno mistério não deixou o Supremo Celestial feliz. Porque se for verdade, então o Deus oculto deve ter muitos vasos.
Apenas uma embarcação tem a conexão necessária com um Deus para fazer a transferência da divindade. Esqueça isso por um minuto. Deixe-me confirmar o que eu senti. Ele decidiu bater um papo com Elias e confirmar se o que ele sentia era verdade. Ele gostaria muito de saber de onde Elias obteve a energia da origem. Ele não aceitará um não como resposta. Ele não consegue encontrar alguém importante trabalhando com o Deus oculto, então Elias terá que fazer. Capítulo 402 Prepare-se. A única maneira de um transcendente ser ferido o suficiente para morrer é com a energia da origem ou com o poder divino. Ele sentiu muito poder divino antes de Elias, mas era como um vulcão inativo. Não foi usado. Apenas sombreou tudo e enganou os outros deuses. Eles não notaram nada de estranho e pensaram que a proeza de Elias era do poder divino. Ele não foi enganado. Ele foi capaz de sentir o poder divino e determinar que era o poder celestial, apesar de estar inativo. Se aquela explosão contivesse poder divino, sua barricada teria sido destruída. Isso não significa muito por si só. Mas significa muito quando sua barricada pode sentir as fracas flutuações da energia de origem depois que o ruído do poder divino se extinguiu. A energia de origem foi manejada tão bem que parecia ser um poder divino. Ele não foi enganado embora. Ele desceu ao chão imediatamente para confirmar suas suspeitas. Um gigante negro vestido com um terno branco apareceu onde está sua barricada. Ele mergulhou em contemplação ao sentir a energia residual ao seu redor. É energia de origem. Essa explosão continha energia de origem. Ele disse com certeza. Ele confirmou a presença da energia de origem. Então ele olhou para Elias, a fonte da energia da origem e a origem da aura celestial que ele estava sentindo antes. Elias olhou para ele também e seus olhos se encontraram. Então Elias se virou e o ignorou. Sua figura dourada meditava calmamente no ar. O Supremo Celestial voou até ele e perguntou: O que você está fazendo? Muitas coisas, uma delas é ignorar você. Eu gostaria que você fizesse o mesmo comigo. Ele respondeu: Eu não posso fazer isso. Você acabou de matar vários padres de diferentes igrejas e também matou um executor da minha igreja. Não posso ignorá-lo. HMM. Isso é uma pena. Os olhos de Elias ainda estavam fechados enquanto ele meditava. O Supremo Celestial começou a fumegar. Isso é tudo que você tem a dizer. Você é um criminoso que ofendeu todos os deuses do panteão. Então, mais ou menos. O Supremo Celestial começou a tremer de raiva. Então, ele estava sem palavras e furioso. Ele deve ser respeitado e reverenciado. Talvez ele devesse ter se acostumado com as coisas que não estavam indo do seu jeito recentemente, mas isso ainda atingiu o que restava de seu orgulho. Ele certamente não esperava esse tipo de rejeição de um menino que presenciou nascer. O pior é que esta é a segunda vez que ele recebe esse tipo de demissão. Aquele pomposo dragão vegetal também o desrespeitou. Helios falou: É realmente uma pena que você não vai me ignorar. Tudo bem. Eu entendo por que você está orgulhoso. Mas marque minhas palavras, você vai se arrepender desse curso de ação. O Supremo Celestial entendeu que os transcendentes se sentem confiantes em seu poder porque não há quase nada que os deuses possam fazer com eles. Elias também é um jovem gigante que foi protegido durante toda a sua vida, então seu orgulho e ignorância são compreensíveis. O pequeno imbecil experimentou o poder pela primeira vez e se considera imparável. Na verdade, Elias deveria estar mais orgulhoso, pois ele também tem a energia da origem dentro dele e não deveria se surpreender com o desrespeito. É como pai e filho. Mas orgulho não significa poder ou segurança. As igrejas não estão reinando supremas no reino mortal à toa. Ignorante ou não, desrespeito e blasfêmia são os dois pecados monstruosos que alguém pode cometer a um Deus. Então ele não vai tolerar o desrespeito de Elias. Se Elias já está se comportando assim, como ele se comportará se perguntar como ele conseguiu a energia da origem? O poder celestial pode ser de Stelios, mas ele não tem certeza. O Supremo Celestial preferirá prendê-lo e depois interrogá-lo. Desrespeito ou não, o que importa é a força e ele mostrará a esse jovem à revista os erros de seu caminho. Ele decidiu dar mais uma chance a Elias. Afinal, os deuses também estão observando. Ele quer ser totalmente justificado por quaisquer medidas extremas que empregar para prender o menino. Eu estou supondo que você não sente remorso e não está se arrependendo pelo assassinato de. Não, não estou arrependido. Elias o interrompeu, mas ele parecia ter algo preso na garganta. Ele parou no meio da fala quando o poder da ordem se concentrou nele para impedi-lo de dizer o que queria dizer a seguir. Ele usou seu senso divino para se comunicar e facilmente desligou a energia e continuou. Não, eu não estou com remorso, Gernon. O rosto gelado do Supremo Celestial não poderia ficar mais frio. Entendo. Você está do lado do Deus oculto. Foi assim que você conseguiu se tornar um transcendente. É ele quem está lhe dando sua confiança. Seu pai também é um deles. Ele me traiu.
Eu sabia que ele havia feito planos contra mim, mas não pensei que ele iria tão longe. As palavras de Elius mostraram sua lealdade. É também uma mensagem para ele enviar o melhor que puder enviar. Não ajudou que Elius simplesmente sorriu para ele. Zernun assentiu gravemente. Ele disse: prepare-se. Ele retornou ao seu reino divino imediatamente. Então ele ordenou que os 30% restantes das forças de sua igreja prendessem Elius. Ele está trazendo o melhor de suas forças para esta expedição. Ele também anunciou uma reunião do Conselho Divino. Os deuses se dispersaram quando ele saiu repentinamente de sua reunião e não voltou para eles. Mesmo assim, os deuses chegaram imediatamente e ninguém mencionou sua saída abrupta do último encontro. Ninguém quer pegar o lado ruim do Supremo Celestial agora. Foi então que todos notaram algo. De volta ao Eternos. Longe, em outro plano de existência. O 541º plano do abismo para ser exato. Há uma fortaleza dentro do domínio dos demônios de alto escalão. Nessa fortaleza há um pilar de mais de 1000 metros. Neste pilar está uma estátua negra. Os detalhes da estátua são nítidos e criam uma imagem vívida de uma entidade magra, mas musculosa. Capítulo 403 Um duelo na Casa do Caos. A estátua parece ter sido esculpida na forma de um demônio. Mas o demônio que ele retrata é estranho para um demônio. A estátua é baixa como um demônio de baixo escalão, com apenas 1,7 metros de altura, mas possui chifres que são vistos principalmente em demônios de alto escalão. Há também uma chama vermelha ardente queimando entre os chifres. A chama é muito realista, movendo-se e mudando como uma chama real. Só que a chama não está queimando nada, produzindo calor ou tem uma fonte aparente de combustível. No entanto, a chama certamente está ficando mais forte. O uso da chama também não é óbvio, pois não está produzindo luz para melhorar a visibilidade do topo do pilar. Então o pilar é escuro. Até a estátua sob a chama mal é visível. De repente, as órbitas na cabeça da estátua onde seus olhos deveriam ser abertos. De dentro das órbitas pode ser vista uma chama fantasmagórica branca queimando com vigor interno. Então fumaça negra começou a sair do corpo da estátua até que ela fosse obscurecida por um manto de escuridão. Apenas as chamas brancas da alma dos olhos e a chama vermelha da acumulação podem ser vistas. A Eternus acordou de seu sono. Ele não se moveu deste local por mais de 200 anos. Ele está esperando por sua chance e pode dizer que ela chegará em breve. Ainda não é hora do chamado às armas, mas um dos deveres de ser o senhor da casa do caos o fez acordar. Logo duas figuras aparecem no ar no topo do pilar. Eles se ajoelharam no ar e se curvaram ao demônio que ocupa o topo do pilar. O pilar não é largo, tem apenas 20 metros de diâmetro. A Eternus é pequeno em comparação com outros demônios, então há muito espaço no pilar, já que ele é o único nele, mas o espaço é destinado apenas para aqueles que ele convidou. Esses dois não foram convidados, então ficam no ar. Ambos o cumprimentaram com a devida reverência e fizeram seu pedido. Buscamos a audiência de Lord Caos. Isso é sobre sua luxúria saciável. A Eternus dirigiu sua pergunta a uma das figuras. Sua voz fria os alcançou e os fez estremecer. Ele não pode falar com a boca, então seu sentido divino teve que se conectar com suas mentes. Esfregar suas mentes contra a dele é uma experiência que traz à tona seus instintos primitivos de sobrevivência. É sua fé nele como seu senhor que os impediu de se preparar para ser atacado. Sim, senhor Caos, Baal respondeu à pergunta. Baal mudou do demônio de alto escalão de aparência inofensiva que costumava ser. Ele é um duque demônio da luxúria agora. Ele cresceu em tamanho, chegando a 30 metros de altura e ainda pode crescer mais do que isso. Ele tem 3 pares de asas, 2 chifres e uma cauda. Sua pele é negra como a cor de seus olhos. Seus olhos são mais como 2 buracos sem fundo do que pretos. Tendo recebido sua resposta, Arternos falou: continue com isso então. Baal então fez seu pedido: Lord Caos, o número 2 gostaria de desafiar o número 1. Você esgotou sua cota de desafios neste século. O que você diz, Infernox? A Eternos perguntou o número 1. Infernox, o demônio duque da ira, permanece quase o mesmo. Ele cresceu e atingiu 50 metros de altura e esta é apenas a altura da base. Ele fica mais alto quando está com raiva. Ele tem sua cabeça de touro com um único chifre, 2 pares de asas e 3 caudas flamejantes. Suas caudas não são a única coisa em chamas. Todo o seu corpo está queimando com uma chama laranja avermelhada e lava pingando das rachaduras em sua pele de rocha vulcânica avermelhada. Aceito o desafio do número 2, Lord Caos. A voz de Infernox retumbou como pedras caindo da encosta de uma montanha enquanto ele falava. Então eu dou minha permissão e permito este desafio. Agradecemos ao Senhor Caos. Eles ofereceram sua gratidão depois que ele lhes deu permissão para tentar matar uns aos outros. Então eles voaram no ar e começaram a se preparar. Os demônios no chão perceberam que uma luta estava prestes a começar, então eles pararam tudo o que estavam fazendo para assistir. Mas apenas os demônios de alto escalão estão assistindo.
A multidão de demônios de nível médio, tanto quanto os olhos podem ver, ainda estão lutando e tentando matar uns aos outros. Demônios de nível médio não têm tempo para descansar ou assistir a uma luta quando tudo ao seu redor está tentando matá-los. Uma prata de descanso só virá quando eles derrotarem inimigos suficientes para que possam evoluir. Dois demônios de alto escalão que estavam poupando também pararam de praticar para assistir à luta no céu. Aquele não é o Duque Baal. Achei que ele tivesse esgotado sua cota de desafio. Um deles perguntou. Ele tem. Ele deve ter concordado com isso. Seu parceiro atendeu. Aquele que fez a pergunta zombou e falou. Obviamente. Não é como se Baal pudesse ostentar as regras. Toda luta precisa da permissão de Lord Caos, então eles devem ter conseguido. Eu quis dizer o Duque Infernox. Ouvi dizer que o Duque Baal estava provocando o Duque Infernox. Se o Duque Infernox não concordasse com o desafio, o Duque Baal não teria apresentado o desafio, já que ele está fora da cota desafiadora. Quantos como isso fez agora? Este deve ser seu sexto desafio. Não, é o sétimo. Sim, este será o seu sétimo. Duque Baal com certeza adora lutar. Se ele faz. Os dois ficaram quietos quando a luta finalmente começou. Todo Duque tem o direito de desafiar outro Duque mais alto na cadeia de comando uma vez a cada século. Baal teve duas oportunidades para desafiar e ele as usou. Ele então incitará os demônios nos escalões mais altos a aceitarem seu desafio, já que não pode forçá-los a lutar contra ele. Seu comportamento tornou-se de conhecimento público. Capítulo 404 Infernox vs Baal 1. Também é de conhecimento público que, embora Baal goste de forçar seus superiores a lutar contra ele, ele não aceita nenhum desafio daqueles abaixo dele. Ele não vai cair em ser incitado. Ele só lutará se eles usarem sua cota de desafio nele. Os duques têm que respeitar seus superiores e não podem dizer nada excessivamente ofensivo um ao outro, mesmo para incitá-los a uma briga. A hierarquia da família é rigorosamente mantida. O desrespeito é punido com a perda de uma quantidade de acumulação a ser determinada por Lord Caos. Perder sua acumulação é uma perda muito dolorosa que os demônios farão de tudo para evitar. É incentivo suficiente para não desrespeitar seus superiores. Ao contrário de seu oponente atual, Baal tem autocontrole suficiente para não ser incitado a lutar por uma declaração como: "Você está com medo de perder para mim." Isso foi o suficiente para colocar a Infernox no limite e aceitar esse desafio. Uma simples frase e agora eles estão prestes a travar um duelo que pode levar à morte de um deles. Baal olhou para seu oponente. Ele preparou seu grimório. O gigantesco livro esfarrapado flutuando ao lado dele voou para suas mãos. Baal virou as páginas feitas da pele de nobres demônios. Ele proferiu uma frase que transformou as páginas em cartas feitas de gelo. Agora que ele está pronto para a batalha, ele falou com seu oponente. Então você não tem medo de perder para mim. Aceitar o desafio certamente provou isso. Infernox fez uma careta, o que é um olhar aterrorizante no rosto de um touro. Ele bufou grandes chamas pelas narinas antes de responder. Eu vou provar mais do que isso quando eu bater em você. Baal nunca se comoveu com as provocações que os outros usam para tentar incitá-lo para uma luta porque ele não tem medo de perder. Ele simplesmente não se importa o suficiente para provar que eles estão errados, perdendo seu tempo lutando contra eles. Ele se acredita superior e não precisa vencer uma luta para provar isso. O Infernox, por outro lado, foi facilmente provocado por vários motivos. A razão óbvia é que ele é um demônio da ira e a razão menos óbvia é que ele realmente tem medo de perder para Baal. Baal subiu na hierarquia lutando contra adversários fortes, enquanto Infernox se tornou o número 1 porque foi o segundo demônio adicionado à casa. Então ele não está se sentindo confiante em si mesmo e não acha que merece o cargo. Ele decidiu resolver esse problema enfrentando seus medos. O medo não é uma boa emoção para um demônio terça. Derrotar Baal e se Lord Caos permitir, matar Baal provará a ele que ele merece. Nome: Infernox. Raça: Entidade Caótica. Linha de sangue: Jalzuin. Ranking Demônio: Duque Demônio. Ranking do Caos: Segunda estrela. Saúde: 100%. Energia: 100%. Energia do Caos: 728.912. Acumulação: 710.129. Classificação de ataque: Físico: 648 mais 360. Espírito: 648 mais 71. Magia: 648 mais 71. Classificação de defesa: Físico: 648 mais 323. Espírito: 648 mais 323. Magia: 648 mais 323. Habilidades: 1. O poder da ira Epic, mais 9 aumenta a força quando está com raiva, queimando a energia do caos. 2.
A resistência da ira divina, mais 21 aumenta o poder de ataque físico, resistência física, espiritual e mágica quanto mais ferido você fica. 3. The Aura of Wrath único, uma aura passiva que atormenta aqueles ao seu redor com um ataque espiritual. Aqueles que são incapazes de superar o ataque ficam imobilizados. Aqueles que podem superá-lo, mas são afetados pela aura, terão sua proeza reduzida com base no nível de influência. O debuff varia entre 10 menos 50%. 4. A acumulação de vingança divina, a acumulação de raiva e ressentimento para o fortalecimento dentro do corpo. Pode ser usado para atacar ou elevar o estado de existência para 17. 5. Corpo da calamidade único, a calamidade se forma dentro de você e você é um vulcão pronto para entrar em erupção. Quanto mais sua acumulação aumenta, mais potencial você possui. Você ganha um aumento de 0,01% para cada parte de sua existência, mesmo quando não usa acumulação, e esse aumento é diretamente proporcional à quantidade de acumulação armazenada. O aumento atual é de 71 de potência. 6. Conexão com o Senhor único, você é capaz de se comunicar com o Senhor de sua casa através desta conexão e ele com você através da conexão. Você é seus olhos e mãos. O Senhor pode ver através de seus sentidos e ajudá-lo com energia para realizar as tarefas que lhe deu. Estado irritado. Não se pode negar que o Infernox é muito poderoso. Mas a maioria dos duques estava presente quando ele se tornou duque. Ele era apenas um demônio de nível médio entre 1000 que foram usados para mostrar todas as capacidades do Senhor de Caos. Ele se transformou de um insignificante demônio de nível médio em um show em um duque demônio usado para obrigar os outros a lutar. Tudo o que ele tem atualmente é devido ao Senhor de Caos, e ele é grato por essa oportunidade. Ele renasceu por essa experiência, mas há uma marca de mancha nele que não pode ser removida. Essa marca de mancha é a habilidade de classificação épica que ele adquiriu como um demônio de classificação intermediária. Isso prova que ele não pertence entre os demônios geniais com habilidades lendárias e divinas. Isso prova que ele não foi criado ou destinado a ser grande. Ele teve sorte. Se não fosse por essa oportunidade, ele não estaria aqui. Então ele precisa provar a si mesmo e aos outros que merece estar aqui. Nome: Baal. Raça: entidade caótica. Linha de sangue: Jauzlin. Ranking demônio: Duque demônio. Ranking do caos: segunda estrela. Saúde: 100%. Energia: 100%. Energia do caos: 2.132.379. Acumulação: 1.252.718. Classificação de ataque: físico: 648. Espírito: 648 mais 168. Magia: 648 mais 382. Classificação de defesa: físico: 648. Espírito: 648. Magia: 648 mais 324. Habilidades: 1. O poder da luxúria divino, mais 30 de aumento de poder mágico. 2. O acúmulo de poder divino, mais 200% para o limite de saúde, resistência e armazenamento de mana. 3. O desejo de poder único, roube algo que você deseja de alguém marcando-o com seu espírito. Você pode roubar acumulação, saúde e resistência. O efeito de Lust for Power e a taxa de sifão dependem da diferença no poder do espírito. Ganhe vantagem de mais 14 para o seu espírito para ativação de Lust for Power. 4. Mestre dos elementos único, você é incrivelmente talentoso quando se trata do uso de mana. Você pode usar todos os elementos básicos de mana. Feitiços de terra, fogo, água, ar, luz e escuridão são possíveis com esta habilidade. Ganhe um aumento de 50% na defesa contra feitiços baseados nos elementos básicos e um aumento de 20% no poder mágico. 5. A acumulação de luxúria, acumule poder desejando as coisas dos outros. Quanto mais descontente você estiver, mais poder você armazena para uso posterior. Este poder pode ser usado para atacar ou elevar o estado de existência para 17. 6. Conexão com o Senhor único, você é capaz de se comunicar com o Senhor de sua casa através desta conexão e ele com você através da conexão. Você é seus olhos e mãos. O Senhor pode ver através de seus sentidos e ajudá-lo com energia para realizar as tarefas que lhe deu. Estado animado. Capítulo 405 Infernox vs Baal 2. Baal é um prodígio que foi criado para se tornar outro nobre demônio a par dos 8 nobres demônios mais fortes. Ele estava destinado a ser grande. Ele tem um talento inato para manipulação de mana que o permitiu dominar a fusão de energia do pecado e mana quando ele era apenas um demônio de nível médio. Ele já era um demônio de alto nível quando Infernox era um demônio de nível médio. E ele também não era um demônio comum de alto escalão. Ele acredita que deve ser superior ao Infernox no ranking, pois tem a vantagem de idade, talento e, o mais importante, força. Não é nada pessoal.
É simplesmente de sua natureza cobiçar coisas boas, independentemente de ele merecer ou não. Então eles vão brigar e ver quem será a cabeça e quem será a cauda. A força deve ser o determinante da classificação na casa, e não o tempo em que você ingressou na casa. O fogo saiu do corpo de Infernox como um líquido e se espalhou sobre a cabeça do machado de metal em sua mão. O metal aqueceu rapidamente e tornou-se um cristal com a mesma cor laranja avermelhada da chama. Infernox rugiu e bateu suas asas gigantes. Sua figura gigante disparou em direção a Baal como um meteoro em chamas com seu machado erguido e preparado para a decapitação. Baal respondeu rapidamente. Ele murmurou algumas palavras e jogou uma das cartas de gelo para as quais as páginas de seu grimório haviam sido transferidas. O gelo se transformou em uma placa grossa de gelo que estava no caminho de Infernox. O machado Infernox caiu impunemente e cortou a obstrução. A laje de gelo quebrou, mas havia outra esperando por Infernox. Infernox quebrou o próximo facilmente, e o próximo, então o próximo. Enquanto isso, as lajes de gelo que ele quebrou voltaram à sua forma original. Eles parecem intactos e prontos para serem quebrados novamente. Eles teriam parecido completamente idênticos ao estado anterior, exceto pelo fato de serem menores. Aparentemente, eles não saíram ilesos do estilhaçamento anterior. Mas eles estão prontos para ir novamente para outra rodada de esmagamento. Infernox ficou atolado por 10 lajes de gelo que rodaram o dever de serem quebradas. Isso deu a Baal tempo para formar uma construção de gelo maior. Ele murmurou por 10 segundos em uma carta de gelo e a infundiu com muita energia, então a transformou em um portão de gelo gigante. O portão de gelo voou em direção ao Infernox e entrou na rotação. Infernox atingiu o portão com todo o seu poder, mas ele só conseguiu cortar pedaços do portão em vez de estilhaçá-lo com um golpe, como fez com as lajes de gelo. Ele apontou para um segundo golpe, mas uma placa de gelo tentou acertar seu lado. Ele acenou com um braço para quebrar a distração, mas reduziu o poder de seu golpe no portão. Ele tentou novamente derrubar o portão de gelo, mas mais e mais distrações tentaram impedi-lo de fazer exatamente isso. Enquanto isso, Baal está sugando sua resistência. Ele pode sentir-se cada vez mais cansado devido à habilidade única de Baal, The Lust for Power. Isso o deixou frustrado e ele rugiu. Chamas saíram de sua pele para o ambiente como uma fornalha vazando. Um domínio de chamas apareceu ao seu redor para formar uma esfera de fogo. Ele se tornou o núcleo de uma grande bola de fogo. As lajes de gelo ao seu redor foram derretidas facilmente pelas chamas para que ele pudesse se concentrar na gigantesca parede de gelo. Ele conseguiu quebrá-lo e encontrou outra parede gigante de gelo atrás dele. Ele não ficou surpreso, mas ficou mais irritado. As chamas ao seu redor ficavam mais quentes quanto mais furioso ele ficava. Suas emoções agiam como combustível para suas chamas. Ele começou a trabalhar no portão enquanto Baal tentava atrasá-lo com mais placas de gelo, mas era tudo inútil. As placas de gelo eram como cordeiros enviados para o matadouro. Eles entraram no domínio das chamas para nunca mais voltar. Mesmo o portão de gelo não conseguiu mostrar toda a sua força dentro das chamas. Já é difícil para o portão de gelo sobreviver às chamas. Resistir ao ataque dos golpes do Infernox é um pouco demais para ele lidar. Então o Infernox foi capaz de destruir o segundo portão de gelo em tempo recorde. Ele encontrou outro portão esperando por ele, mas desta vez sorriu. Ele se aproximou de Baal. Ele só precisa superar essa última barreira com rapidez suficiente para finalmente ser capaz de esmagar o corpo fraco de Baal. Infelizmente, ele não poderia ficar feliz por muito tempo porque Baal aumentou a distância entre eles. Ele bateu as asas e voou de volta enquanto continuava a criar mais portões de gelo. Ele foi capaz de criar mais 2 portões de gelo que entraram na rotação para parar o Infernox. Baal teve que ficar perto de Infernox ou os portões de gelo serão inúteis. Se ele estiver muito longe do Infernox, o Infernox pode simplesmente evitar os gigantescos portões de gelo para alcançá-lo. Mas por estar perto do Minotauro de Fogo, Infernox tem que passar pelos portões de gelo para alcançá-lo. Baal continuou a usar a tática para parar seu oponente. Infernox rugiu novamente e o perseguiu, mas não conseguiu atingir seu alvo sem passar pelos portões de gelo. Ainda assim, ele estava ficando cada vez mais forte. Então ele os estava destruindo cada vez mais rápido. Baal ainda estava enviando as placas de gelo ineficazes para a morte. Tornou-se uma corrida de gato contra rato até que Infernox se tornou forte o suficiente para destruir o portão de gelo com um único golpe. Aconteceu bem na hora também porque a habilidade de Baal de sugar sua resistência está prestes a cansá-lo. A luta foi longa, mas ele não tem nada para mostrar. Isso vai mudar agora com sua força recém-descoberta. Ele se posicionou e ergueu o machado para golpear o portão de gelo. Então o portão explodiu de repente. Explodiu sem ser atingido. Ele enviou flocos de gelo que extinguiram o domínio das chamas do Infernox. Os outros 2 portões também explodiram após a primeira explosão.
O poder total de sua explosão atingiu Infernox, sem seu domínio de chamas para protegê-lo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 406 Vitória. Os outros dois portões de gelo ao redor dele explodiram em uma grande chuva de granizo e pedras de gelo. Eles atingiram seu corpo com uma força considerável que os esmagou em flocos. O poder das explosões e sua ocorrência abrupta teriam matado um ser mais fraco, mas Infernox não é fraco. Ele sobreviveu às 3 explosões. Vejo que você está sem truques. Ele disse a Baal. Ele perdeu seu domínio da chama, mas a chama o protegeu da maior parte das explosões. Enquanto isso, Baal perdeu todas as construções de gelo que ele pode usar para atrasá-lo. A única coisa que ainda existe são os pilares dos 3 portões de gelo anteriores. Então, pelos padrões dele, ele está no topo. Na verdade, ele é mais forte ainda. A explosão conseguiu prejudicá-lo, fazendo com que sua força e defesa aumentassem um pouco. A maré da batalha virou a seu favor. Ou então ele pensou. Baal estalou os dedos em resposta. De repente, Infernox congelou. Gelo apareceu por todo o seu corpo. Cobriu cada centímetro de sua pele vulcânica e o congelou. O gelo continuou a crescer até que Infernox ficou preso em uma placa gigante de gelo. As lajes de gelo sempre tentaram recuperar sua estrutura, mas seu domínio de chamas impediu isso. Agora que suas chamas foram apagadas pela explosão de 3 portões de gelo, isso permitiu que Baal os conjurasse novamente. Baal ativou todos eles ao mesmo tempo em uma grande conjuração. Mas isso não seguraria o Infernox por muito tempo. É como tentar congelar um vulcão. É uma tentativa inútil se você não tiver energia suficiente. Infernox estava prestes a explodir e ainda vai explodir. Mesmo agora, o processo foi iniciado. Ele se acendeu dentro da placa de gelo e começou a derretê-la por dentro. Baal não esperou que ele terminasse sua fuga. Ele murmurou algumas palavras rapidamente e correntes se formaram a partir dos pilares dos portões de gelo que explodiram e da forma presa de Infernox. Os portões explodiram antes, deixando para trás seus pilares. Existem 6 pilares para os 3 portões. Longas e grossas correntes de gelo se formaram a partir dos pilares e entraram no gelo antes de atingir o corpo de Infernox. As grossas correntes de gelo usaram os flocos de gelo que extinguiram as chamas do Infernox para prender seu corpo e prendê-lo. Infernox não resistiu porque estava preso no gelo. Ele estava completamente amarrado quando suas chamas quebraram as gigantescas lajes de gelo. Sua gaiola de gelo explodiu em flocos, mas as chamas se recombinaram em laboratórios de gelo momentos depois. As lajes de gelo se formaram ao redor do Infernox em grandes quantidades, exceto pelo tamanho menor. O problema deles é que cada um também tem uma corrente presa a si. Eles deixaram alguns flocos nele quando ele os quebrou facilmente. A razão pela qual eles eram menores em tamanho é que eles jogaram parte de si mesmos sobre ele para retardá-lo e formar suas próprias correntes. Desista, disse Baal ao seu cativo. Infernox considerou usar acumulação, mas decidiu contra isso. O Senhor do Caos baniu o uso de acumulação para desafios. A acumulação pode fazer um tolo parecer poderoso, mas não significa que ele seja realmente poderoso. Apenas a habilidade pura importa e não a habilidade que possa deixá-lo escapar desse emaranhado de gelo. Ele sabe que continuará a ficar mais lento enquanto o gelo o segura, enquanto Baal foge e suga sua resistência. Doeu, Infernox, mas ele disse isso. Eu admito a derrota. Baal assentiu e lembrou sua convocação. As lajes de gelo, correntes e pilares se partiram em flocos. Eles então formaram cartas de gelo que voaram para seu grimório. Baal fechou o grimório quando todas as cartas de gelo retornaram. As cartas de gelo voltaram ao seu estado natural depois disso. Eles se tornaram lençóis feitos de peles de nobres demônios. Os lençóis são uma criação de Baal. Ele começou a fazê-los quando era um demônio de alto escalão. Naquela época, era um item dos sonhos para ele. Mas ficou mais fácil adquirir os materiais necessários para fazer as páginas agora que ele é um duque demônio. As folhas são capazes de se transformar em tudo o que Baal precisa. Ele muda sua forma através das inscrições que fez neles. Portanto, sua forma é limitada a estruturas de magia. Eles podem se transformar em qualquer um de seus feitiços com base em qualquer um dos 6 elementos, mas ele só pode usar um elemento por vez. A Eternus estava observando sua luta de perto. Ele proclamou depois que eles terminaram. A partir de agora, Baal, o Duque da Luxúria, da Casa do Caos, se tornará o número 1. O número 2 no olho esquerdo de Baal mudou para 1 imediatamente, enquanto o oposto aconteceu com Infernox. O ranking representa mais do que superioridade. Também representa a distribuição de recursos e a alocação de soldados. É muito importante na Casa do Caos. Ambos se curvaram e ofereceram sua gratidão ao seu senhor. Agradecemos ao Senhor do Caos. Ele disse a eles. Você pode sair. Infernox suspirou de alívio e saiu.
Ele agradece que o Senhor de Caos não tenha permitido que ele fosse morto por sua derrota. Enquanto isso, Baal hesitou em sair. Ele tem algo que quer perguntar a Eternos, mas não sabe como fazê-lo. A Eternos notou sua hesitação, então ele perguntou: O que é? Gostaria de conhecer melhor a número 0. Mas quase não a vejo por aí. Baal respondeu com tanta confiança que ele pode reunir. A Eternos riu. Você quer convencê-la a aceitar seu desafio, certo? Baal negou. Não, meu senhor. Eu sinto que é bom me familiarizar com. A Eternos o interrompeu. Esqueça. Você não pode vencê-la. Se você não pode encontrá-la, então você não pode vencê-la. Então encontre-a primeiro antes de se preocupar com quando você vai lutar com ela. Baal tinha mais perguntas, mas as guardou para si. O Senhor de Caos já o satisfez em seu desejo de poder. Ele se virou para sair quando ficou cara a cara com uma serpente negra gigante com a boca aberta e várias presas como longas lâminas afiadas. Capítulo 407 Quanto mais, melhor. Ela esteve aqui sem que ele percebesse ou se aproximou dele sem que ele percebesse. De qualquer forma, ela estava muito perto dele, pior ainda, ele não percebeu como ela se tornou tão próxima dele. As palavras do Senhor de Caos encoaram em sua mente. Se ele não pode encontrá-la, então ele não pode derrotá-la. Ele deveria se preocupar em encontrá-la antes de pensar em lutar contra ela. Um inimigo que pode chegar tão perto de você sem que você perceba é um inimigo muito perigoso. Baal permaneceu estoico, apesar do fato de poder ver seu reflexo em suas presas prateadas. Ele não a sentiu chegar tão perto dele, mas controlou suas emoções e não ficou nervoso. Ajudou ele não sentir nenhuma má intenção ou perigo da cobra. Eles fazem parte da mesma casa, então a traição não pode ocorrer. O assassinato pode ocorrer pela vontade do senhor de uma casa, mas certamente não por traição. Esse fato fortaleceu sua determinação de não se acovardar ou parecer fraco. Ele disse calmamente: Vês o que você está por aí, número 0. Devíamos treinar às vezes. Xander fechou a boca e virou os dois olhos esquerdos para que pudessem se concentrar nele. Ela olhou para ele em silêncio por um tempo antes de sibilar para ele. Veremos. Então Baal se despediu e partiu. Xander retraiu a cabeça dela e a colocou diante de Eternos. Outros podem não vê-la, mas o topo do pilar é ocupado por Xander. Ela enrolou todo o seu corpo em torno de Eternos. O que você acha da luta? A Eternos perguntou a Xander. Baal é muito talentoso, mas Infernox é mais forte. Infernox está em desvantagem porque a sabedoria sempre supera a força muscular. A Eternos concorda com ela. A habilidade de Baal de usar todos os elementos quando combinados com seu artefato mágico o torna muito versátil. Ele pode improvisar e se adaptar a qualquer situação para não ter nenhuma fraqueza. Infernox é mais forte, mas tem muitas fraquezas. Ele precisa ficar com raiva e também precisa se machucar para obter seus impulsos máximos. Baal, por outro lado, é impulsionado a qualquer momento. Baal aproveitou a fraqueza de seu oponente para vencer aquela luta. Ele usou o gelo para enfraquecer Infernox e retardá-lo. Ele também não pretendia machucar Infernox durante a luta. O impulso que Infernox recebe ao ser ferido é mais poderoso do que o impulso de sua raiva. Quanto mais ferido Infernox fica, maior é seu poder e resistência a danos. É por isso que Baal apenas desviou stamina para cansar Infernox e usou o gelo para amarrá-lo. Ele não tocou em acumulação porque a Eternos o proibiu e não tocou em sua saúde, o que prejudicará Infernox. Baal claramente fez sua pesquisa. Baal se torna imparável quando combina informação com sua versatilidade. Ainda acredito no Infernox. Com o tempo, ele será forte demais para ser contido por qualquer coisa. A Eternos disse a Xander. Xander falou. Eu também acho. Infernox não era tão grande quando se tornou um duque e certamente não era tão grande há 100 anos. Ele está ficando mais forte de alguma forma. A Eternos assentiu. Todos os seus subordinados são talentosos de uma forma ou de outra. Xander pode não se especializar em poder bruto, mas ela é melhor quando se trata de coleta de informações e operações furtivas. Sua habilidade permite que ela observe os outros sem ser observada. Seu olhar atento notou que o Infernox está ficando mais forte, mas ela não sabe por quê. Um Duque Demônio pode mudar sua forma, então é fácil ignorar o aumento de tamanho de Infernox, mas Xander o pegou provavelmente porque ela se sente ameaçada por ele e o está observando de perto. Ela está certa em que o Infernox está ficando mais forte. Sua habilidade única, o Corpo da Calamidade, dá a ele um aumento de 0,001% com base em sua acumulação. É por isso que ele está ficando mais forte quanto mais ele acumula. Por enquanto, o aumento é de 71, pode se tornar 1000 no futuro quando o estoque de acumulação do Infernox aumentar. Nesse momento, ele não precisará de acumulação para lutar contra o Lorde Demônio. O impulso passivo dessa habilidade será mais do que suficiente para ele. O Lorde Demônio tem uma classificação de poder de 1071.
Um aumento generoso de 500 de suas habilidades de pecado ainda a fará fracassar em uma luta com o Infernox. Estou ansioso pelo crescimento dele. Quero ver o que Baal será capaz de fazer então. Ele pensou para si mesmo. Nos primeiros dias dos desafios. Uma derrota significa a morte. Às vezes, uma vitória ou empate também pode levar à morte se a Eternos não estiver satisfeito com a exibição. Mas as coisas mudaram agora que ele eliminou os fracos e inúteis. Infernox não será morto por sua derrota porque ele tem potencial e porque Baal não pode matá-lo. Baal só pode contê-lo. Não é uma razão boa o suficiente para se livrar do Infernox. É por isso que ele deixou o Infernox viver. Então ele perguntou a Xander: Está tudo pronto? Sim, meu senhor. Espalhei a notícia de que você está prestes a atacar um avião. O Lorde Demônio e suas forças se prepararam para o ataque. Parece que todos os nobres demônios estão trabalhando com ela. Respondeu Xander. A Eternos ficou feliz. Ainda melhor. Quanto mais, melhor. Uma festa precisa de muitos convidados. Xander tem explorado o domínio dos nobres demônios para ele. Desta vez, ele a mandou espalhar o boato de que está prestes a deixar o avião. É um boato e, como tal, não é confiável, mas o Lorde Demônio escolheu acreditar. O Senhor de Caos se escondeu no domínio de demônios de alto escalão por mais de 200 anos, mas há muito que ele pode aguentar. É da natureza de um demônio pilhar e roubar, então eles acreditam que é hora de ele fazer exatamente isso. Ele passa a maior parte de seus dias planejando e se preparando para o chamado à ação. Sua casa se expandiu ao longo dos anos com um grande exército de demônios. Ele está mais do que preparado para o que está por vir. Ele esperou ansiosamente e estava cheio de emoção quando recebeu o aval de Legião logo depois. Ele sorriu, mas seu rosto rígido não demonstrou. É hora de começar esta festa. Ele disse a Xander. Capítulo 408 Nós vamos para a guerra. Ele falou através de seu canal de conexão com todos os seus subordinados. É hora de ir para a guerra. Logo o som de uma buzina de guerra foi ouvido em toda a fortaleza. Outras trompas de guerra atenderam ao chamado e também foram tocadas. O som da guerra tornou-se a única coisa que podia ser ouvida por um longo tempo. O som colocou a casa em overdrive. Todos começaram a se preparar para a próxima batalha ao som de tambores de guerra e buzinas. Pela primeira vez desde a sua criação, a Casa do Caos vai atacar um avião. Os comandantes da casa começaram a trabalhar imediatamente. Duques demônios raramente vistos gritavam ordens para seus comandantes de legião, que então gritavam ordens para seus vice-comandantes, que por sua vez gritavam para os demônios de nível médio e seus capitães. Como uma pedra rolando, as ordens foram enviadas pela hierarquia e o exército foi mobilizado. A hierarquia da Casa do Caos tem Lord Caos e seus duques no topo, enquanto os demônios intermediários são a base de seu exército. Há um total de 4.950 legiões da Casa do Caos. Cada legião é composta por 100.000 demônios de nível médio, totalizando 495 milhões. Demônios de nível médio compõem mais de 99% da casa. Havia mais demônios de nível médio do que no início do acúmulo de tropas, mas seus números foram reduzidos, forçando-os a lutar e matar uns aos outros para evoluir. Seus números podem ser facilmente reabastecidos abduzindo mais demônios de nível médio de seu domínio em todo o plano. Os demônios de nível médio no exército podem não ter participado de uma grande guerra, mas eles veem a morte diariamente. Quando um demônio de nível médio evolui de todas as lutas, ele tem três escolhas. Torne-se um capitão de 1.000, um vice-comandante de 10.000 ou torne-se o comandante da legião de 100.000 soldados. Tem a opção da morte que acontece bastante porque essas três posições já estão preenchidas com outros demônios de alto escalão que não vão desistir de sua posição sem lutar até a morte. O número de legiões é mantido constante, pois existem apenas 99 duques demônios. Cada duque demônio recebe uma quantidade crescente de legiões, dependendo de sua classificação. O nível 99 recebe um legião de demônios e o nível 1 recebe 99 legiões de demônios. Ninguém, exceto o Senhor, sabe se o nível 0 tem alguma legião ou soldado, já que ela é tão reservada. Quase nada se sabe sobre o rank 0. Z. Como o número de legiões é definido, isso significa que a posição disponível é finita. Assim, os demônios de alto escalão recém-evoluídos precisam lutar e matar outro demônio em qualquer uma das posições de liderança. Se eles tiverem sorte de abrir uma posição entre os duques demônios, eles lutam entre si por isso. A Eternos cria uma vaga no topo da hierarquia encorajando conflitos entre os duques. O conflito deles cria uma oportunidade para nobres demônios que lutam para preencher a vaga. Isso cria espaço na hierarquia de nível médio e baixo para os demônios de alto escalão recém-evoluídos preencherem. É um processo bastante simplificado que garante que apenas os melhores e mais brilhantes ocupem cargos na família. Esse é o sistema de hierarquia usado na Casa do Caos. Assim, quando a notícia vinha de cima, ela descia com eficiência. O exército despertou como uma fera desperta.
4.950 legiões, cada uma com 100.000 demônios de nível médio e seus 111 líderes organizados sob as bandeiras de seus vários demônios duques. Eles ficaram em ordem aguardando o comando do Senhor de Caos enquanto os tambores de guerra são tocados e as trombetas de guerra são tocadas. A Eternos voou de seu pilar supervisionando seu exército e se aproximou do altar do abismo. Ele colocou a mão na quase indestrutível pedra preta circular e canalizou a energia do caos nela. Um portal preto em espiral com mais de 100 metros de diâmetro se abriu no tecido do espaço. É essencialmente uma fenda que liga o 541º plano do abismo a um plano distante. O tamanho do portal depende do poder da pessoa que o abriu, então 100 metros é o limite do que a Eternos pode alcançar. O portal ficou claro depois que a energia do caos completou a conexão. Uma exibição apareceu mostrando o destino. É uma grande planície com areia preta. Não há mais nada na planície. É apenas areia preta até onde a vista alcança. De repente, a visão mudou para revelar outra coisa. Então o tamanho do portal aumentou para um diâmetro de 500 metros. A Eternos disse calmamente, imperturbável pelo comportamento incomum do portal, nós marchamos. As trompas foram tocadas novamente enquanto o exército reunia-se no portal. O portal não deveria se comportar como antes, mas ninguém questionou a Eternos sobre isso. Se a Eternos está bem com isso, eles também devem estar bem com isso, mesmo que isso possa custar-lhes a vida. No centro do plano abensal, o Lorde Demônio estava monitorando o uso dos altares do abismo. É a única maneira de ela manter o controle sobre a Eternos. Ele conseguiu envolver sua fortaleza e impedi-la de olhar para eles com seu senso divino. Todos os seus espiões desaparecem sempre que chegam à fortaleza de Eternos. Algo os emboscou e os matou. Então ela esperou que um altar do abismo abrisse uma conexão com um avião. Ela saberia se é Eternos com base no tamanho do exército, na força dos demônios que passam e na força da própria conexão. Sua energia que pode criar duques demoníacos certamente criará uma fenda muito poderosa. Demônios normais de alto escalão não podem criar fendas com mais de 20 metros de diâmetro. Um portal maior que aquele em tamanho e também aberto no domínio de demônios de alto escalão é uma indicação clara de que ele o abriu. Isso significará que sua presa está finalmente em movimento. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 409 Invocação da Lei Matrix. A dedicação do Lorde Demônio em bibliotar a criação do portal a ajudou a localizar a Eternos abrindo um portal. Ela pegou rapidamente em um altar do abismo estranhamente poderoso abrir um portal no domínio dos demônios de alto escalão. Tal portal não deve ser visto entre demônios de alto escalão. Ela coletou mais dados e determinou que era Eternos, mas ainda não fez nenhum movimento precipitado. Ela está familiarizada com sua assinatura de energia, então ela pode dizer com certeza que ele abriu o portal, mas ela esperou para confirmar que ele realmente passou pelo portal. É importante que ele tenha passado por aquele portal em vez de tentar enganá-la fazendo-a pensar que ele passou pelo portal. Ele poderia ter aberto vários portais para enganá-la, então ela decidiu usar a estranheza de sua aura com base em sua estranha energia para confirmar sua passagem para fora do abismo. Foi somente quando ela teve certeza de que ele cruzou o portal que ela informou a seus subordinados para se prepararem para a guerra. Eu o peguei agora. Ninguém pode me enganar. Ela rugiu de alegria. Ela é o senhor do plano, então ela tem certos privilégios que usou ao máximo para determinar seu destino. Agora ela sabe que ele saiu do avião e também sabe por onde ele passou pela conexão que o portal criou ao se abrir. Ela murmurou depois de perceber qual avião eles estariam atacando. Por que ele escolheria este avião? Este avião não foi atacado por um tempo agora. É muito difícil. Não importa de qualquer maneira. Vou encurralá-lo e obter o que mereço dele. Ela não entende por que a Eternos escolherá atacar este avião, mas não importa, pois ela confirmou que é o avião para o qual ele irá. Ela conseguiu as coordenadas do portal assim que o portal abriu. Ela é tão eficiente. Nada a impedirá de colocar as mãos nele. Então outro conjunto de trompas de guerra soou e outro grupo de soldados foi mobilizado. Desta vez, o exército é muito maior que o de Eternos. A casa dela é muito mais antiga que a de Eternos. Ela tem mais tropas e elas são mais poderosas que as dele também. Ela pode não ter duques demônios, mas tem muitos nobres demônios que podem usar acumulação. Ela também compartilhou as coordenadas do avião de destino de Eternos com seus aliados. Diferentes chifres de guerra em várias partes do domínio de nobres demônios também foram tocados. Eles assinaram um contrato com ela para ajudá-la a prender a Eternos. A maior parte das forças do 541º avião está se movendo juntas para lutar contra um único demônio. É a caça de Eternos por demônios de alto escalão novamente, exceto que é em uma escala maior. Não há como eles falharem como os demônios de alto escalão falharam. Se a Eternos pode lidar com eles, então ele não teria se escondido no domínio dos demônios de alto escalão o tempo todo. O Lorde Demônio estava fervendo de excitação.
Mal posso esperar para pegá-lo. Ela disse enquanto usava bem a energia para abrir um portal. Um portal gigante com mais de 1 quilômetro de diâmetro se abriu. Seu portal foi criado com total assistência do avião, por isso é o maior portal do avião. Mostrou o destino após a limpeza. O portal conectado ao mesmo destino que o portal de Eternos conectado. Então o portal do Lorde Demônio mostrou uma grande planície de areia negra. É o armazedo do avião. Eu vou te pegar desta vez. Ela disse a si mesma e ordenou que seu exército se movesse. Os portais dos nobres demônios também mostraram o armazedo do plano que estão atacando. É o lugar para onde os demônios são transportados se estiverem atacando um avião com um plano divino. Somente se um plano não tiver um plano divino é que os demônios podem criar túneis livremente no plano principal. De volta ao plano de Zargot. Zargot convocou um conselho divino após seu encontro com Elios. Então os deuses estavam em sua reunião conversando sobre o que fazer com Elios quando um poder maior que o poder do plano divino e ainda maior que o poder da vontade do reino de O Alto Céu desceu abruptamente em seu plano. Este poder se comportou como um tirano em sua busca. Veio por um motivo e não vai embora sem cumprir esse motivo. Mesmo a Mãe Céu não pode interferir nas ações desse poder. A matriz da lei, o tecido que é a base do universo visível e invisível, foi ativado pela primeira vez em muito tempo no plano Jargot. A matriz da lei presente no plano vibrava com poder. Por maior que seja o poder, suas ações não são algo que pode ser sentido em outros tempos, mas tornou-se especialmente gritante em um plano sem energia de origem. Algo assim não teria chamado nenhuma atenção no plano Virut, já que acontece sempre. Mas mais do que chamou a atenção agora. Todos os deuses sabiam o que era e com quem estava acontecendo imediatamente. Mesmo os mortais podiam ver o efeito da invocação da matriz da lei. Os transcendentes no plano perceberam, assim como as entidades de mana. Era como o anúncio de um novo deus. Tornou-se um evento público. O colosso, os gigantes e os semideuses no reino mortal se viraram na mesma direção com várias expressões em seus rostos. Havia principalmente choque e algum desejo em seus rostos. Todos os deuses estavam com os olhos grudados na coluna de fogo que descia do céu naquele local. Todos eles tinham um olhar de choque em seus rostos. O pilar de fogo feito de energia cósmica caiu sobre um gigante dourado meditando no ar. Esse gigante dourado está se tornando um rei da lei e está sendo coroado por seu esforço em compreender a lei completa do fogo pelo próprio universo vazio. Este gigante compreendeu totalmente a lei do fogo e, portanto, invocou a matriz da lei para reconhecimento. Então o pilar desapareceu após terminar seu dever. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 410 O que fazer sobre o futuro dos gigantes. A invocação da matriz da lei costumava acontecer no dia em que os gigantes eram perseguidos de volta ao seu plano do antigo campo de batalha. Aqueles de outras raças que perseguiam os gigantes da ordem costumavam romper de vez em quando. Então todos eles partiram por causa da condição imprópria do avião e porque os gigantes da ordem estavam matando todos os estrangeiros. Desde então, ninguém invocou a lei matriz. Não até hoje. Sem a energia da origem, transcendentes, senhores e reis perderam sua vantagem. Os titãs ainda podiam usar o poder do mundo, mas a seca da energia de origem intensificou o processo pelo qual sua essência vazou deles, reduzindo assim sua vida útil. Então a maioria deles partiu e os que não partiram morreram até que o avião estivesse vazio de estrangeiros do antigo campo de batalha que vieram ao plano Jargot para caçar gigantes. Isso foi há milhares de ciclos de origem. Esse tipo de coisa não acontecia há milhares de ciclos de origem. Mas está acontecendo de novo, mas desta vez, para um gigante da ordem. Alguém perguntou: o que está acontecendo? É uma pergunta compreensível, já que alguns nunca testemunharam tal evento. Isso ocorreu há muito tempo antes que a maioria deles nascesse. Apenas os mais velhos já ouviram falar de algo assim. Muitos dos deuses não sabem o que estão olhando, mas certamente parece incrível testemunhar. Aquele não é o filho de Stelios. Esta é a pergunta predominante nas mentes daqueles que sabem sobre o que está acontecendo. Mesmo os ignorantes fazem essa pergunta depois de serem informados sobre o significado desse evento. Deixando de lado a estranheza do evento, a pessoa com quem está acontecendo não deve ser um gigante da ordem. Então, eles tiveram que perguntar para ter certeza de que a pessoa para quem estavam olhando era realmente Elios, a quem alguns deles testemunharam seu nascimento. A multidão de deuses foi lançada no caos. Há tantas razões pelas quais isso não deveria estar acontecendo. Primeiro, não há energia de origem, então os transcendentes não devem ser capazes de sentir a matriz da lei. Em seguida, ele é um gigante da ordem. Portanto, mesmo que haja energia de origem, ele não deve ser capaz de sentir a matriz da lei. Por último, mas não menos importante, e provavelmente a maior razão pela qual isso não deveria estar acontecendo é que Elios acabou de se tornar um transcendente alguns minutos atrás. Existem muitos passos para se tornar um rei da lei. Primeiro, você precisa abrir seu núcleo origem e criar canais origem para ele. Então você tem que acumular energia de origem dentro de seu núcleo de origem e compreender as leis.
Quando as leis são compreendidas, o universo o recompensa convertendo a energia que você acumulou primeiro na autoridade de um senhor da lei após uma compreensão de 50% de uma lei seguida por sua atualização para a autoridade de um rei da lei após a compreensão total de uma lei. Em outras palavras, existem níveis para avanços. As pessoas simplesmente não pulam de um nível para outro apenas alguns momentos depois de se tornarem transcendentes ou, neste caso, pulam um nível inteiro momentos depois de se tornarem transcendentes. Eles simplesmente não se tornam reis das leis e omitem o estágio de senhor da lei. Mesmo que tudo isso fosse possível, os gigantes da ordem não podem se tornar senhores, e se tornar reis da lei é algo como um sonho, já que eles não podem sentir outras leis. E, no entanto, Elias aparentemente conseguiu. Isso implica que ele pode sentir as leis, compreendê-las e até terminar de compreendê-las sem enfrentar a obstrução dos fragmentos da lei da ordem que se uniram ao seu corpo e alma. A voz do Deus do conhecimento ergueu-se acima da multidão enquanto ele gritava. Isso é sem precedentes, devemos estudá-lo e descobrir como ele fez isso. Sua descoberta representa o caminho a seguir para nossa raça. A possibilidade de crescimento para sua raça é muito atraente para o Deus do conhecimento. Ele não se importa com sua raça, apenas com um novo campo de conhecimento que ele os representa. Outro Deus o apoiou. Isso é verdade. Nossa raça tem muito potencial. Imagine o que podemos fazer se pudermos nos tornar senhores da lei. Vamos nos desenvolver e ter acesso ao antigo campo de batalha. Alguns realmente se preocupam com o bem-estar de sua raça. Eles estão presos neste avião moribundo há gerações. Sua taxa de parto caiu precariamente. A falta de mana logo será a morte deles e a descoberta de Elius representa a salvação desse fim desagradável. Sem mana, eles pararão de ficar mais fortes e de dar à luz eventualmente ou sua raça pode evoluir. Mas se eles puderem compreender as leis, poderão arriscar abrir o avião novamente e retornar ao antigo campo de batalha. Se Elius pode se tornar um rei da lei e em poucos minutos nada menos, então talvez outros gigantes da ordem também possam. Mas outro Deus gritou: temos que nos livrar dele. O legado dos deuses terminará com a ascensão do caminho da perfeição. Não podemos deixar os transcendentes ficarem mais fortes ou eles começarão a tentar obter energia de origem dentro do plano e isso levará a uma guerra que pode acabar com os deuses. Este Deus recebeu muito apoio do panteão. Os mortais são egoístas, os deuses são ainda mais. Eles têm uma coisa boa acontecendo aqui. Eles são deuses e são adorados e adorados. Uma mudança no status quo pode atrapalhar isso. O caminho da perfeição costuma ser inimigo dos que estão no caminho da divindade. É uma boa ideia promover futuros inimigos. Os deuses já têm dificuldade em controlar os transcendentes. Se os transcendentes tiverem uma alternativa, servir aos deuses se tornará uma escolha ruim para eles. Eles irão para o antigo campo de batalha, onde ficarão mais fortes que os deuses e depois voltarão para aterrorizá-los. A maioria dos deuses não está disposta a arriscar seu poder e status pelo bem da raça. Mesmo se a raça morrer ou evoluir, os deuses continuarão no topo até o fim e isso é bom o suficiente para eles. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Olá querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.